Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. Vamos gravar mais um vídeo aí para ajudá-los no estudo para o ENAD, tá? Vamos lá ver o exercício. Então, olha só, o exercício aqui é do ENAD 2017, da prova de Engenharia Mecânica, a questão 30. É uma prova aqui onde ele deu uma viga e deu um diagrama para a gente, tá? Então, vamos entender aqui o que foi pedido. Ele fala, ó, analise o diagrama a seguir. Aí fala, considerando o diagrama de esforço cortante da viga apresentada, é possível afirmar que o diagrama de momento fletor é, uma dessas respostas aqui abaixo, tá? Então veja, ele te deu uma viga biapoiada, te deu um diagrama de cortante e vai perguntar informações sobre o diagrama de momento fletor, tá bom? Para a gente responder aqui uma dessas alternativas. O que eu vou fazer? Ao invés de resolver direto o exercício, eu vou aproveitar e vou resolver a viga completinha, a gente retoma alguns conceitos e depois a gente volta aqui nesse enunciado para responder a questão, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui na resolução do exercício. Então aqui está a viga, né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz aqui quando a gente recebe uma viga biapoiada? A gente vai calcular as reações de apoio, tá bom? Então eu chamei aqui reação vertical e horizontal no apoio fixo e reação vertical no apoio móvel. Como não tem nenhuma carga horizontal, vocês vão ver que a reação vai dar igual a zero, tá bom? Isso na horizontal. E as outras duas vai ter aí algum valor que a gente vai calcular agora na sequência. Antes de calcular essas reações, só chamar a atenção aqui, ó. Você tem aqui uma carga distribuída uniforme. Uniforme é esse retângulo, tá? Uniforme, ela é constante do ponto A até o ponto B, tá? Então você transforma essa carga distribuída numa carga concentrada e equivalente, ou uma carga resultante, tá? Essa carga ela não existe, é só um artifício para a gente calcular essas reações aqui verticais, tá bom? Então essa aqui vale 25, por quê? Porque você calcula a área da figura, 5, né, vezes 5 dá 25, tá bom? A mesma coisa você vai fazer com essa daqui, ó. Então olha só, essa daqui aparece que a carga equivalente, o resultante, vale 10. Por quê? Porque a altura do retângulo é 5 e a base vale 2. Posicionamento das cargas equivalentes. Você posiciona sempre no CG da figura. No caso do retângulo, é bem no meio. Eu gosto de reforçar CG da figura porque se você receber uma carga triangular, não é no meio, é 1/3 e 2/3 da base, tá? Você tem que relembrar isso daí. Então, é retângulo bem no meio. Agora eu consigo calcular as reações. Como eu disse, a reação horizontal, como não tem nenhuma força aqui, ela é zero. E as reações verticais dependem da soma de todas elas, né? Então, o que eu vou colocar aqui, ó? AY, que vem daqui para cima positivo, CY para cima positivo, e na sequência as forças, ó, 25 para baixo negativo, esse 12,5 para baixo negativo, esse 10 para baixo negativo. Somei tudo igual a zero. Tá? Só para facilitar, somei essas forças, deu 47,5, passei para o outro lado, tá aqui. Eu preciso de mais uma equação para poder resolver o valor das reações de apoio. O que você faz? Você faz uma soma de momentos, ou um momento no ponto A, ou um momento no ponto C. Importante escolher sempre um dos apoios, tá bom? Então, eu aqui escolhi fazer a soma no ponto A, e eu estou adotando, sentido horário positivo, ou seja, eu pego uma força que gera momento em relação ao ponto A, se girar a viga horário, positivo para mim. Mas você não precisa adotar isso, você pode adotar a regra da mão direita e aí fica exatamente ao contrário, tá? Ou seja, anti-horário positivo, tá bom? É só uma questão de costume, eu vou fazer horário positivo. Então, olha só, 25 em relação ao ponto A gira horário. 25, a distância até aqui, que é no meio, é 2,5, tá vendo? Ó, 25, 2,5, deixei positivo. Esse 12,5 também, sentido horário, deixei positivo, a distância dele vale 5. A carga CY representada está para cima, ela vai girar anti-horário em relação ao ponto. Ó, coloquei negativo, vezes 9, que é a distância daqui até chegar no ponto A. Tá? E esse 10 é a carga, e 10 também vai ser a distância, porque ó, aqui, ó, 5 mais 4 dá 9, mais metade de 2, que é 1, vai dar 10, tá? Você soma isso aqui, resolve e acha o CY, tá? Ao achar o CY, você volta na equação de cima, né, com o valor de CY e tira o AY.
Então, os valores aqui, ó, CY25 e o AY 22,5, tá? A partir de agora, a gente pode resolver os diagramas, tá bom? Antes disso, olha só, quem acompanha os vídeos aí que eu resolvo, né, para vocês, vocês vão perceber que eu gosto de resolver os diagramas pela integração, né? Mas esse aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu não vou fazer pela integração, até para dar mais opções para vocês, vou fazer no método um pouquinho mais tradicional. Mas é importante a gente ter aqui em mente essas relações fundamentais, ou seja, a derivada da cortante em relação a uma distância é a carga distribuída. Ou seja, se você inverter isso, é a mesma coisa de falar que a carga cortante, ou a força cortante, ela depende da integração da carga distribuída. Então, ó, carga distribuída seria esse 5 que está aqui, tá? Então, entraria no lugar do W. Então, claro, na hora que você integra, tem constante de integração, não vou entrar no mérito aqui, mas na hora que você tem uma carga distribuída, né, para montar a equação da cortante, vai aparecer aqui um WX na hora que você integra. Tá? Então apareceria aqui um 5x, tá bom? Dessa carga aqui. E para o momento, né? O momento, derivada do momento em relação a x, volta para a cortante. Ou, se você preferir, escrever momento é integral da cortante. Claro, tem constante de integração, não vou entrar no mérito, mas é importante a gente notar que, se você integrar o resultado da cortante, você chega em algo aqui pro momento fletor, tá bom? Então fique com isso na cabeça para a gente resolver de uma maneira um pouquinho mais rápida o nosso exercício. Olha lá. Então separei aqui a viga, dei uma limpada, coloquei os valores aí das reações de apoio que a gente achou, tá? E vou separar o primeiro trecho. Eu vou estudar de A para B, então vou colocar referência x no ponto A, crescendo x para o lado direito e faço um corte antes de chegar no ponto B, tá? Agora eu monto as equações para esse trecho, tá? Vou montar a equação de cortante e de momento fletor. Antes disso, aquilo que eu falei, não vou resolver por integração, mas lembra lá que a integral da carga distribuída, né, vai dar a cortante, certo? Então seria o W que está aqui, ó, essa carga constante, na hora que você integra dá WX, ou seja, 5x. Eu havia falado isso no slide anterior, tá bom? E o momento seria a integral da cortante, né? Então se você integrar isso aqui, ó, dá WX² sobre 2. O que eu quero falar para vocês? Que toda vez que você cortar uma carga distribuída aqui retangular, uniforme, vai aparecer uma parcela dessa na cortante, ou seja, um WX, e vai aparecer uma parcela dessa no momento, WX² sobre 2, tá bom? Sempre que a carga for retangular. Se for triângulo, aí sobe um grau a equação, tá? Então vai mudar aqui o grau da equação, né? Então aqui fica um x², aqui fica um x ao cubo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas toda vez que aparecer retangular, aparece um WX para cortante e um WX² para momento, tá bom? Fora isso, o que é importante a gente relembrar? Em relação ao corte, cortante girou horário é positivo. Em relação ao corte, o momento aqui jogou a ponta para cima é positivo, jogou a ponta para baixo é negativo, tá bom? Então vamos lá. Escreve cortante. Cortante de A para B é 22,5. De onde saiu esse? Esse aqui, ó, daqui, ó, 22,5. Gira horário em relação ao corte, tá aqui positivo, menos 5x. Por que menos 5x? Primeiro, 5x é esse WX, né? Ó, 5x. Esse menos é porque essa setinha tá para baixo e tenta girar a peça no sentido anti-horário em relação à sua referência, que é o corte, tá? O corte é sempre a referência. Então, em relação ao corte, esse 5 aqui tenta girar anti-horário. Então, apareceu menos 5x, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, tá? Eu vou repetir aí mais uma vez, mas dá uma pausa, qualquer coisa, volta, né? Mas a cortante é soma de forças verticais, tá bom? Entra essa força vertical, que está aqui, sentido horário, positivo, 22,5, e entra uma força vertical provocada pela carga distribuída. Qual que é o valor dela? É 5x, ou seja, é a integral dela, aqui, ó, 5x, tá bom? Ela está para baixo, gira anti-horário, e ela aparece aqui. Como eu cortei antes do ponto B, essa força não entra por enquanto, tá? Vamos substituir os intervalos, que vai de 0 até 5. 0 a cortante vale 22,5 e quando vale 5, a cortante é menos 2,5. Quando isso acontece, pessoal, primeiro, ó, isso aqui é uma equação do primeiro grau, é uma reta. Ela vai, né,
ser desenhada como se fosse um triângulo, tá? Ou um trapézio, alguma coisa do tipo. Veja que começa com valor positivo e termina com valor negativo. Significa que vai cortar o eixo x. Toda vez que isso acontece, eu adianto, eu pego essa equação, faço a cortante valer zero, porque em algum ponto a cortante vale zero. E esse ponto é a distância x igual a 4,5, tá bom? Então isso aqui é importante, por quê? Porque a gente acha um ponto de momento máximo, tá certo? Então vamos para a parte do momento. Então olha só, momento fletor. O que é momento? É força vezes distância. Então tem uma força aqui, 22,5, vezes a distância até o corte, que vale x. Joga a ponta para cima, prende, segura a viga na posição do corte, tá? Segura ela, empurra para cima. Isso aqui joga a ponta para cima, ó, ponta para cima é positivo, 22,5 vezes x positivo. E a outra parcela é da carga distribuída. Toda vez que tiver um retângulo, vai aparecer uma parcela dessa, ó, wx² sobre 2. Então, w, que é a carga distribuída, é 5, né? x² sobre 2, tá? Relembrando, isso aqui é só para cargas retangulares, tá? Retangulares. Substituir o intervalo. Quando vale zero, o momento é zero, né? Já era sabido isso porque, ó, aqui no ponto A não tem nenhum momento aplicado. Então, tem que dar zero mesmo, tá? Que mais? Substituir o x igual a 5, o momento no ponto B aqui vai dar 50, tá? E eu vou pegar esse 4,5 e também fazer uma substituição nessa equação, porque aí eu acho o chamado momento máximo, tá? Ele deu aqui 5,6, né? Pouca coisa superior, porque as distâncias são muito próximas, né? Aqui é 5, aqui é 4,5, tá bom? Então, esse aqui é o resultado para o trecho AB. Vamos para o próximo trecho. No próximo trecho, turma, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pôr a referência inicial aqui no ponto B, tá? Então, eu ponho aqui no ponto B. No ponto B, o x vale zero, tá vendo, ó? E no ponto C, na hora que o x chegar no ponto C, o x vale 4, tá bom? É importante, eu estou fazendo da esquerda para a direita. Tudo que ficou para trás vai gerar aqui, né, um impacto nesse trecho. Ou seja, eu tenho que arrastar os valores que estão lá para trás, tá bom? Só um detalhezinho, lembra lá que eu falei, né? Toda vez que aparece uma carga distribuída retangular, você tem isso aqui para cortante e isso para o momento. Mas, pessoal, é importante, isso aqui só vai ser considerado quando você cortar a carga distribuída. Tá vendo que aqui você não corta nenhuma carga distribuída? Então, nesse caso, ó, você não vai usar isso daqui. Por quê? Porque você não cortou a carga distribuída. No trecho anterior, você havia cortado, tá bom? Aqui você não cortou. Então, aqui fica até mais fácil, tá bom? Então, você esquece isso aí por enquanto. Vou montar a cortante. Como que eu monto a cortante? Cortante é a soma das cargas verticais, tá bom? Para trás ficou a carga distribuída inteirinha aqui, então aqui eu vou chamar de novo aquela carga equivalente de 25. Aí eu faço as forças, soma das forças verticais, tá? Então quem entra nessa força? 22,5 horário em relação a esse corte positivo, menos 25 anti-horário em relação a esse corte e menos 12,5. De onde que veio? Veio desse, que agora aparece, tá? Estou fazendo de B para C. Então ele aparece agora. Anteriormente eu havia feito um corte um pouquinho antes, tá? Então entrou tudo isso, é só fazer a conta, né? Vai dar um valor constante, menos 15. Veja que no trecho anterior, que tinha essa carga distribuída retangular, a cortante era a equação do primeiro grau. Agora, a cortante, nesse trecho que não tem carga distribuída, é uma constante, tá? É sempre assim, tá? Então, esse é um conceito importante para vocês. Vamos para o momento fletor, tá? Momento é força vezes distância, tá? Então, o corte está aqui, tá bom? E eu tenho que considerar tudo que ficou para trás. Então, olha só, vou pegar essa carga de 22,5. Qual que é a distância dessa carga até chegar naquele corte lá na frente? Ó, você percorre o 5, que está aqui, tá? E percorre mais uma distância x. Você não percorre 4, tá? Você percorre x, por enquanto, porque eu estou montando a equação. Veja, 22,5 e a distância é 5 mais x, tá? Essa é a distância, 5 mais x. Ou seja, 5 mais esse pedacinho que vale x. Jogou a ponta para cima? Jogou. Positivo. Tem esse 25, vai jogar a ponta para baixo, é negativo. 25 vezes a distância. Qual que é a distância? Pessoal, lembra que a carga equivalente fica bem no meio aqui, no retângulo? Então, se aqui é 5,
A metade aqui é 2,5. Então, daqui até o ponto B vale 2,5. Do ponto B para frente vale x, ó, 2,5 mais x. E esse 12,5 está no ponto B, exatamente no B, e a distância do ponto B até o corte é x, jogando a ponta para baixo. Tá? Para não ficar assim, eu fiz a distributiva aqui e já dei uma simplificada, ficou melhor da gente ver, tá? Ó, aqui a equação 50 menos 15x. Então vamos lá. Substituir aqui os intervalos, 0, né, vai dar 50 e 4 vai dar menos 10, tá bom? Então esse foi o segundo trecho. Vamos para o último trecho aqui desse exercício, o trecho de C para D. Está aqui o trecho de C para D, e aqui uma alternativa para vocês, turma, né? Ao invés de falar de C para D, eu vou falar de D para C, né? D para C significa que eu coloco ponto 0 no ponto D e vou crescendo esse valor para o lado esquerdo agora, tá? Então, quando eu faço isso, né, é como se nada existisse aqui, ó, desse lado. Por quê? Eu estou começando a viga de novo. Então ela está aqui no ponto D para C, não tem nada à direita do ponto D, né? E eu fiz um corte antes do ponto C. Então não pego nada, né, do ponto C, né, para a esquerda, tá? Então eu só olho para esse pedacinho, fica mais fácil, tá? Veja que aqui eu cortei uma carga distribuída. Se eu cortei a carga distribuída, chama aqui nossa colinha, né? Vai aparecer uma parcela WX para cortante e uma parcela WX quadrado sobre 2 para o momento, tá? Então olha só, para cortante, eu vou colocar simplesmente 5x, porque não tem nenhuma carga vertical, é só a carga distribuída. Nesse caso, a setinha está para baixo. Cuidado, muito cuidado aqui com a convenção de sinal. Tá vendo que a setinha está para baixo? O seu ponto de referência é o corte. Vai girar horário. Essa setinha tenta girar a viga no sentido horário em relação ao corte. Então é importantíssimo você ter essa convenção na cabeça, sentido horário positivo, tá? Então, não esqueça, né? Sentido horário positivo, isso te possibilita fazer a viga tanto da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e vai dar sempre certo, tá bom? Então, para essa convenção. Às vezes, quando o pessoal vem da esquerda para a direita, eles adotam, né, positivo para cima, tá certo? E dá certo se você faz sempre da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda não dá certo. Então, se você quer fazer e dá certo, tanto de um lado quanto do outro, é horário positivo para cortante, tá bom? Então aqui, ó, vai dar 5x positivo, substitui 0, é o ponto D, né? Cortante é 0, e no x igual a 2 é o ponto C, vale 10. Vai para o momento também não tem nenhuma carga vertical para fazer força vezes distância, só tem a carga distribuída, então vai aparecer essa parcela, ó, wx quadrado sobre 2, tá? 5x quadrado sobre 2. Então, por que eu chamei tanto a atenção da sua convenção de sinal? Porque para o momento, ó, é ponta para cima e ponta para baixo. Segura na posição do corte. Se jogar a pontinha para cima, positivo. Se jogar a pontinha para baixo, é negativo. Nesse caso, o que acontece? Pontinha vai para baixo, é negativo. Veja, quando eu faço da direita para a esquerda, o sinal da cortante do momento não bate. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí. Substituir aí o intervalo, vai dar 0 no ponto D o momento e vai dar menos 10 no ponto C. Legal, tenho todas as informações, agora eu vou voltar para o exercício com o diagrama, tá? Olha só. Então, eu coloquei aqui o diagrama montadinho, né? Isso aqui foi o que a gente acabou de resolver. E o que o exercício trouxe para a gente foi, na verdade, essa tela aqui, né? Ó, então, compara aqui a nosso diagrama de cortante com o diagrama que ele forneceu aqui, ó, 22,5, né? Tem essa reta decrescente, vai até o menos 2,5. Cortou aqui, ó, tá vendo que cortou aqui? Foi aquele ponto onde a gente falou que a cortante era 0 e achou a distância 4,5. Ele não deu isso. Aqui deu menos 15 constante, ó, menos 15 constante. E aqui esse pedacinho é de 10 para 0 aqui, ó, linear. Tá bom? Então isso aqui ele deu e a gente achou também e achamos já o diagrama de momento fletor, ó. Aqui é 0 nas extremidades, tinha que ser 0 mesmo, tá vendo, ó? Ponto A e ponto D, que são os últimos pontos, né? Extremos, não tem momento, então é 0, tem que terminar com 0, tá? Termina com o valor que está indicado. Assim como a cortante, tá vendo que a cortante tem uma carga vertical? Aqui é 22,5.
Lá no ponto D, não tem nenhuma carga vertical no ponto D, então é zero, tá? Então, olhar os extremos já te ajuda aí, tá? Então, esse aqui é o nosso diagrama. Agora eu vou voltar ao enunciado para a gente finalizar aqui, ó. Então, o enunciado, turma, é esse daqui. Ele fala, ó, considerando o diagrama de esforço cortante da viga apresentada, é possível falar o seguinte sobre o momento fletor, tá? Então, isso aqui ele não deu, a gente desenhou, mas ele fala assim, ó, item A é igual a zero nos pontos A, C e D. No ponto A é zero, no ponto D é zero, mas no ponto C não é zero. Então, essa afirmação é falsa, tá? Pessoal, veja que eu não precisava ter feito tudo isso, eu fiz só para relembrar com vocês, mas eu não precisava ter feito o diagrama para confirmar isso, né? Claro, eu bato o olho aqui, aqui não tem momento, é zero. Eu bato o olho aqui, né? Não tem momento, é zero. Ponto C é zero, faz aqui da direita para a esquerda, igual a gente fez, só monta o momento aqui, ó, o 5x² sobre 2, daqui para cá. Vai dar zero? Não, então é falso, tá? Não precisava ter feito tudo isso. Item B é uma função descontínua no trecho BC, né? Isso é falso. O que é descontínuo? É dar um pulo. Veja que o momento aqui, olha, em nenhum ponto ele dá um pulo. Ele sempre vai concordando com o trecho anterior, né? Só para ficar mais claro, tá? Tá vendo esse 12,5 que está aqui, ó? Isso aqui é uma carga vertical. A carga vertical ela tem impacto na cortante. Tá? Então, olha só, a cortante aqui, ó, tá vendo que deu 2,5 pelo trecho anterior e deu 15 pelo trecho posterior? Qual que é a diferença aqui, 2,5 para 15? Dá 12,5, ou seja, deu um pulo, né, de 12,5. Isso aqui é uma descontinuidade, tá? Como eu não tenho momentos aplicados, né, em cada ponto, eu não tenho essa descontinuidade no momento, ó, ele vai, né, concordando o trecho anterior com o posterior. Tá bom? Ó, aqui é a mesma coisa, ó, 25. Tá vendo que aqui tá 10, aqui tá 15? Esse pulo todo dá 25, que é esse valor, tá? E aqui eu não tenho nenhum pulo. Legal? Então, falso. Item C. Possui valor máximo no ponto B sob a carga de 12,5. Pessoal, se ele já te deu isso, né? E você tem o seguinte conceito, ó. Eu tenho um valor positivo de cortante, um valor negativo de cortante, a cortante cruzou. Onde a cortante é zero, eu tenho o momento máximo. Ou seja, eu não precisava ter feito esse diagrama para saber que o momento máximo está bem onde aqui, onde cruza, tá certo? Então, de cara, eu colocaria falso aqui, certo? Item D. Possui a mesma direção e mesmo sentido nos trechos AB e CD. Aqui eu vejo que não é, né? Ó, o trecho AB está no lado positivo e o trecho CD está no lado negativo. Mas se eu quisesse responder rápido, sem fazer o diagrama, veja, não tem uma carga vertical, que é uma reação de apoio, e não joga a ponta para cima? Então, ela começa jogando a ponta para cima. Então, o diagrama eu desenho na parte de cima. Do outro lado, fazendo da direita para a esquerda, tá vendo que tem a carga distribuída jogando para baixo? Ela joga a ponta para baixo. Então, não está combinando, certo? Então, um lado joga para cima, o outro lado joga para baixo. Então, não tem, né, mesma direção, mesmo sentido, tá? Então, isso aqui também é falso. Então, fazendo isso, turma, só ia sobrar o item E, já ia colocar lá a resposta item E e já ia para a próxima questão, tá? Mas vamos discutir aqui, rapidinho aqui, esse item E para a gente finalizar. Ele fala, ó, possui, né, o momento fletor possui, no ponto C, valor igual à soma das áreas dos trechos AB e BC, correspondente a menos 10. De cara eu já vejo que deu menos 10, mas eu quero confirmar isso com vocês. É igual a soma dessas áreas aqui, tá? Turma, o diagrama você pode fazer por vários métodos, né? Um dos métodos é a integração, que eu gosto de resolver, gosto bastante da integração. E se você lembrar lá do cálculo no início do seu curso de engenharia, né? A primeira definição de integral é que a integral é área, soma de áreas, pequenas áreas. Então, se você calcular a área da cortante, você acha o diagrama do momento fletor, tá? Como que funciona aqui, ó? Você primeiro olha para a viga, tá vendo o ponto A? O momento quanto é no ponto A? Né? Não tem momento nenhum aplicado, é zero. Ó. Ele começa do zero. Quanto que vale o momento no próximo ponto? O ponto é o ponto B. Quanto que vale o momento no ponto B? Vai ser esse zero mais essa área, tá? Turma, essa área, ó, eu vou calcular assim, ó. Eu vou olhar aqui como se fosse um trapézio, porque na verdade é um trapézio, tá? É que tem um lado positivo e tem um lado negativo, às vezes a gente fica meio em dúvida, tá? Mas é um trapézio.
Então, eu coloquei esse valor positivo e esse negativo. Lembra lá? Base maior mais base menor vezes uma distância sobre 2, tá? Área do trapézio. Então, como esse valor é negativo, eu pus negativo, vezes 5, que é a base, né? Dividido por 2. Se eu fizer essa conta, vai dar 50. Então, olha só, se eu pegar 0 mais o resultado dessa área, que deu 50, eu vou ter o diagrama, o valor do momento no ponto B, que é 50. Tá? Então, é isso que ele está dando para a gente como opção, de resolver pela área. Tá? Ainda falta essa área. Eu vou calcular essa área aqui para vocês. Ó. 15 vezes 4, quanto que vai dar 15 vezes 4? Dá 60. Só que como a área está no lado negativo, eu deixei esse negativo aqui. Tá? Então agora faz o seguinte, ó, 0 mais essa área que deu 50, mais essa área que deu menos 60, quanto que dá? Dá menos 10. Então, essa afirmação aqui é verdadeira, tá certo? Ela é verdadeira, portanto, ela é a resposta do nosso exercício. Tá bom, turma? Então, alonguei um pouco o exercício para vocês relembrarem alguns conceitos, mas vejam que dava para ter resolvido um pouco mais rápido, certo? Então, até o próximo vídeo aí. Até mais.